Eu acho que está todo mundo sabendo do caso do soldado israelense que teve um pedido acatado pela justiça brasileira para investigação contra crimes de guerra no Brasil, enquanto esse soldado passava férias no Brasil. Pois é, uma única juíza que quis aparecer quando acatou esse pedido dessa organização pró-terrorista, pró-palestina, porque eu fiz uma live, vocês viram que todos os diretores dessa organização, dessa ONG pró-palestina, são apoiadores do Hamas, idolatram os líderes terroristas e um deles é um ex-terrorista. Na verdade, não existe um ex-terrorista, mas fazia parte de uma das organizações terroristas. Pois é, o ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel enviou uma carta direcionada ao governo brasileiro, mais especificamente a um político brasileiro específico que foi Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma crise diplomática está aí batendo a porta do Brasil, mas ao que tudo indica, parece que é isso que eles querem. Vamos ler primeiro a matéria, depois eu vou passar um vídeo do Eduardo Bolsonaro, do que ele divulgou nas suas redes sociais sobre esse caso do soldado israelense, e também um pronunciamento, uma nota do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre essa situação do soldado israelense. Ele não é o único que está sofrendo todos esses absurdos no exterior, fora de Israel. Existem outros soldados que também estão passando por situações parecidas. O ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, Amihai Hikli, afirmou em carta enviada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro no domingo, dia 5 de janeiro, que a decisão é uma desgraça para o governo brasileiro. Um despacho publicado em 3 de janeiro determina o envio de parecer sigiloso ao Ministério Público Federal, do Ministério Público Federal à Polícia Federal para cumprir diligências contra Yuval Wagdani, que é o soldado israelense que foi vítima desse absurdo pela justiça brasileira. No texto, o ministro israelense cita nominalmente o persona non grata, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, embora a decisão tenha sido do judiciário, não do executivo, e critica a Fundação Hind Rajab, sediada em Bruxelas, que apresentou um pedido da Justiça Federal, na Justiça Federal brasileira, contra o soldado, para que o soldado fosse investigado por supostos crimes de guerra cometidos em Gaza no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Abre aspas. O fato de o judiciário brasileiro, sob o apoio do presidente Lula, acolher indivíduos com visões tão extremas, especialmente nos aproximando do aniversário de número 80 da libertação de Auschwitz, é uma vergonha para o governo brasileiro. Não devemos permanecer em silêncio diante de tais ações. Estou confiante de que a maioria dos cidadãos brasileiros, patriotas e decentes, rejeita a posição do seu governo, que manchará para sempre a orgulhosa história da nação. Fecha aspas. Esse texto é uma carta enviada desse ministro israelense para Eduardo Bolsonaro. E fica muito claro que o governo brasileiro, representado por esse ministro, sabe perfeitamente a diferença entre o povo brasileiro, o povo decente, o povo patriota, o povo de bem brasileiro e o governo brasileiro. Eles sabem diferenciar bem. Inclusive, já eu vou mostrar uma foto de um comentário que eu recebi aqui no canal e eu vou dar a resposta para esse cidadão. A carta de repúdio teria sido enviada a Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, para expor essa organização vil que se disfarça de grupo de direitos humanos. Segundo a Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL, Yuval Wagdani fugiu do país no domingo
sendo que as últimas informações sobre o militar em solo brasileiro foram em Morro de São Paulo, na Bahia. Ainda de acordo com a FEPAL, o ministro das Relações Exteriores israelense confirmou que auxiliou o militar a deixar o país após uma tentativa de investigação por elementos anti-Israel. Dá uma olhada no que a deputada, eu não sei nem ainda se ela é deputada, a Gleisi Hoffmann, sabe da Gleisi Hoffmann? Olha o que ela postou nas suas redes sociais. Jair Bolsonaro, que sempre defendeu a ditadura, a tortura e torturadores, agora se junta ao governo de Benjamin Netanyahu, que deu fuga a um soldado do exército de Israel investigado por seus crimes pela justiça brasileira. Os genocidas se entendem, não é mesmo? E aí tem a resposta aí do Léo Pressão. Gleisi, você é a favor dos reféns israelenses serem seguidamente estuprados em cativeiro? Sem resposta. E o The Incorrupt, só o gado petista mesmo para aplaudir a defesa de grupos que promovem o terror. Continuem, a resposta de Israel e do mundo livre será ótima. Essa é uma publicação da própria Gleisi Hoffmann. A denúncia é assinada pelos advogados Caio Patrício de Almeida e Maíra Machado Frota Pinheiro, que teria colaborado com a Fundação Hind Rajab. Essa é a organização que é pró-Palestina e esses dois advogados que também são pró-Palestina, segundo investigações. Por meio de inteligência de fontes abertas, vídeos e dados de geolocalização, a entidade forneceu evidências para a denúncia que o militar que curtia férias no Brasil participou da demolição de um quarteirão residencial em Gaza no fim de 2024, utilizando explosivos fora de situação de combate, o que foi considerado um ato genocida. Conforme a FEPAL, Maíra, uma das advogadas que protocolou a notícia-crime, está sendo ameaçada. Engraçado que eles não sabem nem o que é genocídio. Você ter imóveis onde todos eles têm armas escondidas, servem de bases terroristas e têm acesso a arsenais subterrâneos e cativeiros subterrâneos. Praticamente todas as casas em Gaza têm um compartimento secreto em algum quarto que vai para o subterrâneo. Eu já disse isso em outras lives. Existe uma Gaza embaixo de outra Gaza. Embaixo de Gaza tem bilhões de dólares em ajuda humanitária para a população civil de Gaza. E que não recebeu essa ajuda. Recebe migalhas. E aí, a juíza, doutora Raquel Soares Chiarelli, juíza plantonista da Justiça Federal do Distrito Federal. Meus parabéns, juíza! Não é qualquer agente público que consegue criar uma crise diplomática com tanta competência como a senhora. E aí entra a postagem que eu queria responder. Antes disso, vamos ver o vídeo do Eduardo Bolsonaro, ele se manifestando sobre essa situação do soldado israelense. Dá uma olhada no que o Eduardo Bolsonaro falou. Justiça ordena que a Polícia Federal investigue soldado de Israel que está no Brasil. O militar veio ao país para passar férias e é acusado de participar de um ataque a um bairro residencial em Gaza. Primeiro, esse militar é um sobrevivente do 7 de outubro, um dia em que terroristas invadiram Israel, deceparam a cabeça de bebês, tocaram fogo em mulheres vivas e sequestraram gente que podia ser a minha, a sua avó, parentes nossos, até hoje seguem em cativeiro há mais de um ano. Estou falando de bebê, de criança. Esse é o pessoal terrorista que representa o mal, que tem que ser investigado. Mas o Brasil, para isso, não toma atitude nenhuma. Afinal de contas, está sendo liderado por gente que apoia o Hamas, como é o caso dessa advogada, que inclusive pediu a prisão desse militar, e a justiça, infelizmente, de maneira repugnante, deixa aqui o meu repúdio, abre uma investigação na Polícia Federal contra esse militar. Graças a Deus, a inteligência de Israel, muito efetiva, já avisou esse soldado, e as notícias é de que ele saiu do país.
Mas veja só como é que fica a nossa imagem no mundo. Um local que dá razão ao Hamas, que dá razão ao Hezbollah e que persegue os militares que combatem esse tipo de coisa. O Brasil, gente, era para estar enviando todo tipo de esforço possível para que Israel neutralize o Hamas e tenha uma chance de paz naquela região. Porque se quarteirões e prédios são colocados abaixo junto com terroristas e civis, é porque o Hamas não permite que eles saiam dos prédios quando as Forças Armadas de Israel avisam que vão bombardear aquele local. Que Deus proteja Israel e também o Brasil. Pois é. E aí, depois disso tudo, a gente tem o famoso apoiador de terrorista que aparece no canal, e eu quero mostrar para você o seguinte comentário. Comentário no vídeo que eu fiz sobre o soldado. Esse tal Flávio, @Flávio_ ou hífen HU9QY. Parabéns à justiça. O que o soldado está fazendo aqui? Boa coisa não é. É Israel carniceiro e dono do mundo. Vamos lá. O que o soldado israelense estava fazendo no Brasil? Milhares de soldados israelenses, não só de soldados, mas de israelenses como um todo, que a grande maioria serviu às forças de defesa de Israel, porque, para os ignorantes que não sabem, em Israel é obrigatório o serviço militar para homens e mulheres, e é extremamente honroso você servir às forças de defesa de Israel. Sendo que esse soldado passa férias no Brasil, assim como milhares de outros israelenses. E a autoridade de Israel, as autoridades de Israel, emitiram uma nota recomendando que seus cidadãos não visitem o Brasil. O que esse soldado estava fazendo? Exatamente o que os próximos israelenses não farão no Brasil. Por ano, cerca de 38 mil israelenses visitam o Brasil, gerando por volta de 230 milhões para a economia brasileira. É exatamente isso que o soldado estava fazendo no Brasil, gerando renda para a economia brasileira, gerando dinheiro, girando a economia, girando o turismo. Exatamente isso que ele estava fazendo, assim como todos os outros, que a partir de agora, com esse comunicado da justiça israelense, não o farão mais. Esse é o peso da caneta de uma única juíza federal que quer aparecer, que quis aparecer. Vamos terminar esse vídeo agora com o depoimento do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro diz o seguinte: esse ataque a Israel, país irmão, bem demonstra que Lula da Silva, que nada fez para sanar essa injustiça, sempre esteve ao lado de ditadores e de terroristas do mundo todo. E ele complementa que receberia esse soldado israelense, se ele fosse presidente, com as devidas honras. Infelizmente, uma crise diplomática está batendo a porta do Brasil e já saberemos os resultados práticos disso. Muito obrigado para quem acompanhou esse vídeo. Eu convido vocês para se inscrever no canal, para quem não é inscrito, ativar o sino e compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.